Obrigado, Agúnio, obrigado a todo mundo aí pela presença. Eu fiquei feliz de poder ficar em pé, porque eu sou super ansioso, então se eu fico sentado, não consigo falar direito, então em pé é melhor. Bom, então, vou tomar cuidado com o degrau aqui. Primeira coisa, assim, acho que o que o Agúnio estava dizendo, da nossa, né, da forma que a gente trabalha, disso que, né, como ele identifica essa nova geração, trabalha colaborativamente, eu queria, primeiro de tudo, fazer uma fala para vocês que são gestores, né, que são servidores públicos. Eu já fui servidor público, mas, de uma forma geral, eu acho que nós todos somos servidores públicos, ou nós todos deveríamos ser servidores públicos, e vocês já são, de fato, porque trabalham em alguma área de governo, mas acho que tem uma distância muito grande entre o que as pessoas consideram que é público e o que, de fato, é público. E a nossa visão, a visão que a gente, em cima da qual a gente trabalha, é de que a gente trabalha com o público, tudo que é público é nosso, tudo que é público é meu, toda calçada é minha, toda rua é minha, todo servidor, de alguma forma, deve me servir, claro, no limite, né, enfim, né, da função de cada um, mas, então, o que é público não é do prefeito, o que é público não é do governador, o que é público não é do presidente, mais do que é meu, é deles tanto quanto é meu, né, e é de vocês tanto quanto é de todos os outros paulistas, paulistanos, enfim, todo mundo que vive aqui, que deveria ajudar a cuidar, ajudar a informar, a corrigir, a dar destino, a gerir, etc. Então, acho que quando a gente muda isso, a gente muda a forma como a sociedade anda, e nenhum país se construiu a partir do esforço único dos servidores públicos. Todos os países se construíram a partir da atuação dos seus cidadãos. A gente tem muito mais cidadãos do que povo, né? Porque cidadãos são todos. Povo a gente já divide, né? Tem os aristocratas e o povo, mas cidadão não, todos são cidadãos. E se todos nós nos envolvermos no desenvolvimento, na criação, no fortalecimento da nossa cidade, estado e país, a coisa, sem dúvida, vai para frente e vai dar certo. Aí não tem jeito que a coisa funciona mesmo. Enquanto o cidadão não ocupar esse espaço e não fizer o seu papel, a coisa não vai funcionar. Então, é mais ou menos nessa chave que a gente trabalha. E daí a minha fala para vocês é uma coisa que eu tenho dito muito, falo isso muito para todo mundo, todo lugar onde eu vou, é que eu tenho uma visão de apreciação, uma visão de uma visão apreciativa com relação a tudo que é público, ao servidor público, ao espaço público. E eu acho que as pessoas deviam ter mais isso também. Eu trabalhei na área pública, eu sei como é difícil, né, trabalhar na área pública, eu sei das dificuldades que há, toda a legislação que foi criada, aliás, pela sociedade, pelos legisladores eleitos, né, enfim, foram eleitos pelos votos de todos nós que votamos nas pessoas, e que dificultam o trabalho, né, enfim, de quem está na área pública, até porque deve ter transparência, deve ter seriedade, deve ter bom uso do recurso público, etc. e tal. Então, isso tudo e mais uma série de outros fatores faz com que quem está na área pública tenha uma missão muito dura pela frente. E se não tiver colaboração, se não tiver gente junto, se as pessoas não estiverem apoiando, olhando e querendo apoiar e querendo que aquilo dê certo, nunca vai funcionar. E se a gente estiver trabalhando contra isso, a gente está trabalhando contra a gente mesmo. Então, o que eu tenho dito em círculos do terceiro setor e de empresas é que a gente deve olhar para o setor público com muito mais apreciação e procurar ajudar e procurar colaborar, entender as dificuldades como sendo dificuldades nossas, né? E vou usar, para terminar esse começo, uma fala outro dia, uns 2 anos atrás, tem uma rua perto da minha casa, que é um lugar onde alaga muito e daí sobe o asfalto e estoura o asfalto, enfim, tem um problema sério lá. E aí arrumaram aquela rua, até um bairro, né, uma parte ali perto da estação lá do metrô Vila Madalena, uma rua ali, Abegoária. E é uma rua que é muito grande, tal, e meio complexa ali, e foi toda reasfaltada. E ficou um brinco, né? Ficou ótimo. E para mim foi bom, porque eu passo sempre por lá, tal, foi ótimo. Aí, uma semana depois, choveu, estourou todo o asfalto. E quebrou tudo de novo. E aí uma pessoa virou e falou assim, puxa vida, eu acho que era a última coisa que o prefeito queria que acontecesse, né? Eu falei, não, essa era a última coisa que eu queria que acontecesse. O asfalto é meu, a rua é minha. Estava bom para mim, agora está ruim para mim. Não foi ruim para o prefeito, ele não mora aqui. Ele não está nem aí, a empresa que fez, ele não está nem aí, ela vai refazer o serviço, mas é ruim para a gente. Foi ruim, o nosso dinheiro foi embora, vai ter que esperar mais tempo para ficar pronto. Então, as pessoas acham que os problemas da rua
são do prefeito, não são delas. E é por isso que a nossa rua é como é, né? Enfim, então, aí agora para a gente já falar aqui do que a gente, do assunto mesmo do dia, a gente veio falar um pouco de web cidadania e geração M, né? Então, geração M e web cidadania sendo aí uma dupla que tem esse potencial grande de mudar o foco da participação política. Aí vocês vão passando para mim? Legal. Então, a web, gente, proporciona hoje muita possibilidade. Quer dizer, não era possível no passado você ligar para 30 pessoas num dia. Quer dizer, era uma tarefa exaustiva. Hoje, mandar e-mail para 30 pessoas é uma coisa que a gente faz assim. Eu tenho cadastrado na minha lista pessoal ali, de pessoas que eu falo, que eu posso escolher ali o nome, mandar, e o telefone, etc. São 600, 700 pessoas. Se eu escolher a dedo, eu escolho 100 pessoas que têm interesse naquele tema. E eu faço isso em, sei lá, 20 minutos. Mando para 100 pessoas que estão interessadas naquele tema, né? A gente busca na internet, acha informação e agrega informação usando sites que ajudam a gente a disponibilizar, a sistematizar dados de uma forma bonita, visualmente atrativa, etc. Muito fácil, a gente faz isso no espaço de 1 hora. A pesquisa, sistematização dos dados com Excel, formata a imagem lá usando o Many-Eyes e, de repente, a gente já tem uma apresentação e uma informação nova, que antes não era possível, né? No passado, a gente pegava um texto e lia um texto para entender uma questão. Depois lia outro texto para entender um outro conceito. Hoje, a gente vai na internet e a gente lê o que está na internet e passa do entendimento para uma leitura de uma coisa que está num espaço coletivo, aberto, é um conjunto de informações. Não é o que eu acredito, o que um autor escreveu e o que eu li. É o que uma série de autores escreveram, inclusive autores que não são autores, que são simples pessoas, e uma série de outras pessoas leram e entenderam e tiveram diversas opiniões, e eu consigo ter esse resultado na minha máquina rapidamente. Então, a internet abre possibilidades que hoje não existiam, que ontem não existiam, né? E ainda tem muita resistência. Então, uma fala importante é essa de que a internet é perigosa, de que a gente vai colocar os dados lá e as pessoas vão pegar, vão sequestrar, vão... Enfim, quando surgiu a máquina de escrever, houve uma revolução nos tribunais que diziam que os taquígrafos, né, que os que escreviam lá, os amanuenses, né, que escreviam o que estava sendo dito lá nos tribunais, se revoltaram, porque diziam, como é que você garante que o cara escreve na máquina de escrever e vai sair escrito que está certo? De repente, a máquina vai interferir, entendeu? Vai ser escrito uma outra coisa. E foram contra a máquina de escrever. Depois, o outro disse, tem uma frase super interessante, está num texto que eu estava lendo agora, dizendo que o telefone, falava assim, não, o telefone é um horror, é uma perda de tempo, uma perda de recursos e gera problemas de comunicação. A pessoa ligou, falou uma coisa, outra entendeu outra, não pode continuar esse negócio de telefone, gente, não vai dar certo. Então, sempre tem resistência com todas essas tecnologias novas. Então, com a internet não é diferente. Claro que tem formas de usar, a gente não pode colocar uma coisa lá que a gente depois vai se arrepender, mas assim é com qualquer outra coisa. Se escrever uma carta ou ligar para alguém e falar uma barbaridade, aquilo vai passar a existir. Na internet é igual, com a diferença que aquilo pode ser replicado mais rápido. Então, mas são os cuidados normais que a gente tem que tomar, né? O próximo agora, eu queria falar um pouco, né, de diálogo com o cidadão. Eu acho que o grande potencial que tem a internet para quem está no serviço público, quem está na área pública, quem atua como vocês, é de estabelecer um diálogo com o público. Então, o que é um diálogo, gente? Um diálogo é muito mais do que escrever um texto, é muito mais do que fazer um anúncio. Um diálogo implica que você tenha abertura para ouvir. E muitas vezes, para mostrar sua abertura para ouvir, você precisa falar sobre você. Então, se eu chegar para você e disser assim, se eu não te conhecer e disser assim, olha, me fala de você, você não vai dizer. Você não vai falar sobre você realmente. Você pode dizer seu nome, sua idade, informações que não são muito pessoais de verdade. Agora, se eu quiser saber de você, eu posso me apresentar para você, dizer questões que são minhas, dizer, enfim, que eu tenho filhos, qual é o meu trabalho, em que eu acredito, quais são as minhas dificuldades, quais são meus desafios, quais são minhas competências. E aí talvez eu te convide a falar também um pouco sobre você.
Entre o setor público e o cidadão, acontece a mesma coisa. Se você manda uma pesquisa para o cidadão e diz, olha, me responde isso, 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 se não for a Receita Federal, ele não vai responder. Não é verdade? Então, por que o cidadão vai te dar informação? Né? E aí, vamos pegar um exemplo do Google, né? Por que você vai colocar lá no Google informações tuas? Por que você vai digitar naquela caixinha de pesquisa alguma coisa? Porque você sabe que quando você digita, dali vem um resultado bom para você. Você vai lá, coloca, olha, eu quero pesquisar Inovaday. Aí vai aparecer o site do Inovaday, vai aparecer coisas que foram ditas sobre Inovaday, artigos, matérias, etc. e tal. Por isso que eu vou escrever lá Inovaday. Aí o Google vai descobrir que o Inovaday está sendo buscado lá na ferramenta de pesquisa dele. Então, se ele não me oferece informação, eu não vou dar nenhuma informação para ele. Assim funciona com tudo. Então, por que o cidadão vai querer dizer que tem um buraco na rua, vai querer dizer que tem alguém ocupando o espaço público de forma indevida, vai dizer que tem algum fiscal, por exemplo, que está atuando de forma errada e se corrompendo, se a gente não oferecer para ele algum benefício? Para que o cara vai pegar o telefone, ligar, ficar esperando, aguarde um minuto, sua ligação é muito importante, agora diz que 2 para... O cara não vai fazer isso, ele não precisa, ele não quer fazer isso. Agora, se como retorno ele tiver uma informação, olha, a partir de hoje vai ser intensificado o trabalho de fiscalização, né, que é a forma como o governo coíbe esse tipo de má utilização do espaço público. Ah, que legal, então vai ser mais... Olha, além disso, eu também vou te dizer que agora vai abrir um equipamento público aqui perto da sua casa, mais ou menos de acordo com o seu perfil, porque eu também conheço o seu perfil. Se eu começo a dar informações para o cidadão, ele tem todo o interesse em dar informações sobre ele para mim, para que eu possa informar bem ele. Né? Muitos sites se propõem a fazer isso. Alguns fazem bem feito e têm bastante cadastro, outros não fazem bem feito e têm poucos cadastros. O governo não tem essa preocupação, acha que a informação, aquela frase, né? Informação é poder, então vou guardar para mim. Não funciona assim, porque guardado não é informação, informação é quando ela troca, ela precisa fluir. Na rede, precisa fluir. Informação parada não vale nada, ela fica velha. Então, precisa atualizar, precisa testar a informação. Então, manda a informação para as pessoas e ouve o que vem. E muitas vezes as pessoas vão dizer, essa informação não está boa. Você precisa melhorar essa informação, governo. Não é essa informação, eu já tenho uma informação melhor. Aí o que você fala? Olha só, esse aí deve ser da oposição, está querendo nos derrubar. Não, você fala assim, muito obrigado por nos ajudar. Não sei se a informação dele é melhor que a nossa, mas obrigado por tentar. Obrigado por mandar. Aí o seu sistema vai ler que tem um monte de gente dizendo que aquela sua informação não está certa e que a informação deveria ser outra. Você vai lá e checa para ver se é aquilo mesmo. Isso é importante. Isso que é colaboração. Isso é trabalhar junto. Se a gente não trabalhar junto, não dá pé. O próximo, por favor. Então, aí falar então da qualidade do serviço público, acho que era para onde a gente já estava indo mesmo. Quer dizer, não dá para prestar serviço público de qualidade se a gente não sabe o que o cidadão quer. Como é que você vai... Então, e nenhum político, nenhum servidor público é masoquista. As pessoas acham que, um pouco na loucura, né, do que a gente viu, acham que o servidor público e que o político é masoquista. Falar, eles não arrumaram a rua só para me sacanear. Gente, tem muita rua para arrumar. Tem muito comércio que não está regulamentado, que precisa ser regulamentado. Tem muito problema, tem muita lei que não é boa, tem muita coisa para ser feita. O servidor público, ele quer fazer uma coisa que faça diferença para o mundo, que melhore a vida das pessoas. O político, ele quer melhorar a vida das pessoas, ele quer ser amado, todo mundo quer ser amado. Ninguém quer ser odiado. O político quer acertar, porque depois ele vai ser eleito sem precisar fazer muita campanha. Vão falar bem dele espontaneamente. Mas se a gente não diz o que a gente quer, como é que ele pode nos agradar? Aí a gente faz esse jogo. Não, eu não falo, vamos ver se ele adivinha. Ele não vai adivinhar. Vai continuar errado, vai continuar ruim, e é ruim para nós. Não é ruim para ele, que depois não vai ser eleito. O que está acontecendo é que os políticos estão escasseando, cada vez tem menos político bom, e não tem político novo entrando. Ninguém quer entrar aí. Então, o espaço público está abandonado, ninguém está cuidando do espaço público. Próximo, por favor. Estou aqui um pouco para falar do Geração M, não sei se dá para ver aí legal, mas esse jovem aqui está assistindo televisão,
jogando aqui com um controle, ele tem o celular ali em cima do laptop, ele está com o... Esse é um jovem da geração M. Tem o próximo também? Essa moça aí com 2 celulares. A geração M, gente, esse M é um pouco assim, já teve 2 trabalhos mais sérios sobre geração M, e eles falam um pouco de gente que é multiconectada, multiatarefada, essa coisa do multimídia, e um outro fala que, em inglês, são pessoas que querem fazer meaningful things that matters most, quer dizer, coisas com significado que façam uma grande diferença, né? Então, é gente que não está muito interessada em ter um emprego, em se aposentar depois, tal, casar, ter 2 filhos e uma casa própria. É gente que quer fazer diferença. Gente que, como os jovens hoje, crianças hoje, que fazem discurso que tem que reciclar lixo, que tem um pelicano cheio de óleo lá na Baía do México, lá. Gente que criança que está olhando para isso e está falando, gente, esse é o meu mundo e está pegando para mim, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso transformar isso. Então, esse pessoal, gente, que, enfim, né, eu acho que eu posso me identificar um pouco, embora eu acho que sejam pessoas né, mais jovens do que eu, são pessoas que estão muito envolvidas com isso, são pessoas que estão envolvidas com causas públicas, não necessariamente numa ONG ou num projeto social, ou trabalhando numa secretaria de assistência social, uma secretaria de educação, mas que estão fazendo isso sozinho, em casa, estão fazendo isso por si só. Né, o exemplo que a gente tem do pessoal lá do Transparência Hack Day, o pessoal que faz que clonou lá o blog do Planalto e que fez outras coisas desse tipo, a gente tem um micro. Tem um micro com internet. Senta numa cadeira e fica lá alguns dias e resolve. O jovem que ganhou o prêmio de $5.000 para fazer o aplicativo lá, para navegar em todas as ruas de Nova York, são 3 jovens que em 40 dias fizeram isso. E com certeza fizeram mais um monte de coisa em 40 dias. Não ficaram só fazendo isso, não. Então, essa geração é de gente que está interessada em fazer a diferença e está fazendo isso sozinha. Tem celular, paga o seu próprio celular, tem mesada, faz com os amigos, faz de graça, se vira e faz. Esse pessoal, gente, esses caras são servidores públicos tão valiosos quanto vocês. Eles são servidores públicos, eles estão servindo o público. Né? Então, assim, e não estou recebendo, por isso estou fazendo isso de forma voluntária. Eles não devem substituir vocês, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar junto. Então, olhar para essa moçada e querer trabalhar junto, e abrir as portas, abrir as informações. Olha, eu precisaria saber onde é que estão todos esqueci o nome, acesso a São Paulo. Eu quero saber onde estão todos os acessos a São Paulo, quantos computadores tem funcionando. Puxa, deve ter um cadastro, gente, deve ter um lugar. Essa informação ela pode ser passada. A gente vem de uma cultura ibérica que é toda hierarquizada. A hierarquia é importante, ela existe no mundo de rede, a hierarquia não vai deixar de existir, assim como também não vai deixar de existir a lógica de mercado. Na lógica de mercado, vence o melhor, né? O mais barato, o mais eficiente. Na lógica da hierarquia, vence o mais poderoso, o que está em cima. Na lógica da rede, vence quem faz fluir, quem conhece os caminhos, quem sabe por onde a coisa tem que andar. Todas essas 3 lógicas convivem e coexistem. É importante que a gente entenda que na nossa função, as 3 lógicas têm que estar presentes. Então, muitas vezes o nosso chefe pede para a gente fazer uma coisa e pede para o nosso colega a mesma coisa. Essa é a lógica de mercado. Se você quiser ganhar espaço, quiser fazer aquele trabalho, quiser ter o destaque, quiser se envolver naquele projeto, é bom andar. É bom trabalhar à noite, ler uns artigos ali, pesquisar na internet, conversar com as pessoas e dar uma boa resposta para o chefe, que ele vai falar, legal, então esse projeto fica com você e não vai ficar com outro. Isso é mercado. Outro cara vai falar, não, isso aí é atribuição de tal pessoa, de tal departamento, porque isso é hierarquia e pronto. Mas existem momentos em que a rede deve existir e funcionar. Então a gente nem sempre precisa perguntar para o chefe se uma informação pode ser dada ou não. Uma informação que está na internet, eu não preciso dizer para a pessoa, não, vai na internet e procura, eu não sei onde está. Se você tem, pode passar. Você não vai ser processado por passar os endereços do acesso a São Paulo. Para ninguém. É uma informação pública. E se ela é pública, ela é minha, ela é sua. Ela é desde o presidente da República,
até uma criança que acabou de nascer. Então, se qualquer uma dessas pessoas, desde que acabou até passar essa informação, não vai ter problema. E o que a gente muitas vezes faz, quer dizer, com essa cultura ibérica, é dizer o seguinte, olha, eu não sei se eu posso passar essa informação. Aí eu vou fazer esse processo tramitar dentro de toda a estrutura burocrática para ver se eu posso te informar o endereço de um acesso a São Paulo. E daí, gente, não anda, não flui. Então, num momento onde a rede está falando muito, quer dizer, tem muita energia precisando fluir pelas redes, né? A gente fala em distribuição de renda, a gente fala em distribuição de conhecimento, a gente fala em educação, tudo isso tem muito a ver com funcionamento de rede. Se a gente barrar a rede, a gente mantém privilégios, a gente mantém a ignorância, tudo isso junto. Então, está na nossa mão fazer isso tudo, e fazendo junto com essa moçada que está super conectada, é o meio caminho andado. Quer dizer, põe informação lá, que a informação vai fluir e vai ser melhor organizada muitas vezes do que a gente é capaz de fazer. O próximo, por favor. Então, aqui eu vou falar rapidamente dessas três coisas. Se quiser já colocar os textos. Web Cidadania, então, é um movimento... Obrigado. Que tem um movimento que a gente começou há alguns meses atrás, e é um movimento que agrega todo mundo que está trabalhando com Web Cidadania. O que é isso, gente? É como a web consegue facilitar processos de participação cidadã. Né? Então, tem um monte de gente fazendo isso, desde gente disponibilizando os projetos que estão sendo votados nos parlamentos, desde o parlamento municipal até o parlamento federal, gente que está promovendo colaboração, gente que está promovendo espaço para informação de problemas pontuais, problemas rápidos que precisam ser resolvidos, gente que está preocupado em se aproximar dos parlamentares, aproximar dos políticos, gente que está preocupado em melhorar a qualidade do voto, melhorar a consciência daquela pessoa que vota. Tá? Então, uma série de projetos fazendo isso. Nesse endereço webcidadania.org.br tem lá simplesmente alguns logotipos para onde você consegue entrar nos sites, e isso vai aumentar e a gente vai incrementar esse site aí com o tempo. Depois o próximo, por favor. Esse é mais um só. O Cidade Democrática é o projeto que depois a gente vai falar um pouquinho, eu posso falar um pouco já agora, mas é um site onde todas as pessoas são convidadas a falar sobre questões públicas, temas públicos que sejam relacionados a transporte, saúde, etc., e que, além de serem associados a temas, também são associados a territórios. Então, uma proposta, um problema pode ser identificado no âmbito nacional, estadual e de vários estados, municipal e de várias cidades de diferentes estados, e mesmo em bairros. Então, você pode até no nível do bairro dizer, olha, no meu bairro eu tenho esse problema específico, no meu estado eu tenho esse problema, no meu estado e no estado vizinho, em todos os municípios por onde passa o gasoduto Brasil-Bolívia tem esse problema, em todos os municípios litorâneos, que são balneários, tem esse problema. Divulgar essa questão e obter apoios. E, além dos apoios, também comentários. As pessoas então podem comentar, dizer, olha, não é bem isso. Né? Veja bem, olha, seria importante considerar isso, seria importante considerar aquilo. A gente media esses comentários para evitar uma participação destrutiva. Então, o que a gente diz é que, se você não concorda com aquela proposta, faça outra. Mas deixa ele propor o que ele está propondo. Se você achar que pode melhorar, ajude. Né? Mas, se não, vai pelo seu. Divulga na sua rede. Não precisa ver quem ganha. Na verdade, não tem uma verdade absoluta. Existem várias verdades coexistindo. Então, a gente dá espaço para isso acontecer. Além disso, cada pessoa pode ter um tipo de perfil. Então, tem o cidadão, tem o servidor público, tem a empresa, tem a ONG, tem o movimento, tem a universidade. Cada um se qualifica de acordo com o seu status, o espaço que ocupa na sociedade. Então, todos somos cidadãos, mas se você, por exemplo, é um servidor público, quiser se cadastrar dessa forma, você pode. Se você participa de uma universidade, se quiser se cadastrar, também pode. Então, dessa forma, você dá qualidade para o seu apoio. Então, eu, de repente, posso receber um apoio do Inovadei. Falo, olha, que legal, o Inovadei, que é um programa do governo do Estado, me apoiou. Ou comentou minha proposta. Isso, talvez, para mim, seja mais importante do que receber o apoio de uma ONG ou de uma empresa. Né?
Mas, de qualquer forma, isso não é mais importante, ele dá uma qualidade diferente. Tá? Então, o endereço está aí também, cidadedemocratica.org.br, é um espaço que promove a colaboração e, a partir dessas informações, o que a gente está construindo agora, e já tem em ambiente administrativo, e daí a gente tem maior abertura em oferecer para vocês isso, apesar de ainda estar no ambiente colaborativo, aí a gente precisa só encaminhar um e-mail e tudo mais, é uma leitura dos dados que tem já no site. Então, se você diz, olha, eu me interesso por saber o que está acontecendo no estado de São Paulo com relação a favela, moradia, habitação, saneamento básico, etc. Então, a gente pega um conjunto de temas de um conjunto de territórios, soma as informações que estão nesse recorte, qualifica elas, estratifica, etc., e te manda. Então, você consegue mapear diferentes atores que estão atuando naquela questão, naquele recorte, e dialogar com essas pessoas. Chamar essas pessoas para vir num evento que você faça sobre habitação. Chamar as pessoas para colaborarem numa proposta, num projeto de lei. Você pode mandar, é possível mandar. Mandar um projeto de lei para 100 pessoas por e-mail e dizer, por favor, me diga o que você pensa sobre isso, é permitido. O projeto de lei está sendo discutido pela sociedade de forma ampla, não é proibido mandar. Pode mandar. Claro, a gente aqui não é do legislativo, mas se a gente tiver um amigo que é vereador e a gente quiser fazer isso, a gente pode. Pede para ele, fala, me manda por e-mail, ele te manda, você manda para todos os teus amigos, e pergunta. E depois manda para ele, olha, esse aqui falou que isso, falou que aquilo. Não tem problema. Isso é possível e funciona bem porque a gente trabalha com a inteligência coletiva, né? Isso dentro de uma ferramenta, pessoal. É importante dizer, a inteligência coletiva ela não depende da ferramenta, ela existe por si. Né? Então, se aqui a gente começar a conversar sobre qualquer tema, pelo número de pessoas que a gente tem aqui, a nossa solução vai ser muito melhor do que de qualquer um de nós separadamente, porque a gente vai trabalhar junto com um conjunto de percepção de todo mundo. Pode passar, por favor, mãe? Se você já puder ir para o... Ótimo. Então, a oficina de Web Cidadania que a gente tem oferecido, a gente vai oferecer agora segunda-feira no The Hub, que é um espaço aqui na Bela Sintra. A gente vai oferecer depois na Biblioteca de São Paulo, em agosto, são 4 terças-feiras de manhã para o público da Biblioteca de São Paulo. Tem mais uma edição já para agosto e setembro, são segundas-feiras de manhã, aí já com um público aí mais dessa moçada que desenvolve, etc. É uma oportunidade de mostrar para essas pessoas o quanto já é possível fazer com as ferramentas que existem em termos de cidadania. Um pouco disso que eu estava dizendo para vocês, né, de mandar um e-mail, de perguntar, etc., muito disso é possível, eu estava falando só de e-mail, tem muito mais coisa, eu vou falar, eu acho que é no próximo slide, vamos ver? Não, então, antes, pode abrir todos, por favor. Então, aqui a gente tem um pouco um diagrama de tudo que obrigado, de tudo que é possível se fazer dentro da Web Cidadania. Eu preciso fazer minha meia-culpa aí, que eu acho que vai ter dificuldade mesmo de ler aí quem estiver pela internet. Mas depois, meu e-mail é rodrigo@cidadedemocratica.org.br. Eu mando isso melhor aí, de um jeito melhor para ler. Então, sobre formulação, gente, formulação, articulação e diálogo e mobilização, sendo aí uma primeira fase, uma fase inicial de envolvimento na Web Cidadania, depois comunicação e monitoramento, com uma segunda fase, depois transparência e fiscalização e controle, depois transformação da realidade social. Então, aqui a gente tem aí 8 passos, que são momentos diferentes, né, do processo de participação cidadã, que são possíveis e são largamente hoje já fomentados pelas ferramentas que tem na web. Vou falar rapidamente, então, formulação de propostas, formulação de políticas públicas, ou seja, a gente dizer o que a gente quer, o que a gente pensa. Quem sabe o que eu preciso sou eu. Nunca o prefeito vai saber melhor do que eu preciso. Eu não posso pedir isso dele. Eu tenho soberania sobre as minhas necessidades. Por mais que eu seja limitado, eu sou quem melhor sabe o que eu preciso. Se eu acho que agora eu preciso estudar, se eu acho que eu preciso agora almoçar, eu é que sei. Né? Então, eu preciso dizer isso. Depois, articulação e diálogo significa começar a compartilhar isso. Dizer, olha, eu preciso disso, e você? Não, olha, na verdade eu já passei dessa fase, eu não valorizo mais isso, tal, mas, enfim, tudo bem, enfim, é um momento de mobilização, articulação e diálogo. Depois, mobilização.
Na hora que aquilo já está mais redondo, mais lapidado, trazer gente. Então, mobilização é trazer gente para a participação. É divulgar, é dizer, olha, a gente vai ter um momento, tem um site, criei uma rede NING, tenho aqui uma lista de discussão para a gente conversar, vou fazer um churrasco, comer uma pizza, vamos todo mundo se reunir na praça, no fim. Não importa, gente. Quer dizer, mobilizar a gente, trazer gente para o espaço público, ocupar o espaço público com qualidade. Não é para pegar o megafone e ficar xingando alguém. É para cuidar, é para pensar naquilo, é positivo, né? A gente já passou essa fronteira de não poder atuar. Depois, comunicação é trocar isso, é manter essa rede animada por meio de mensagens, divulgação de textos, divulgação de vídeos, diálogos, etc. Quer dizer, constantemente. Isso é possível por meio de muitas ferramentas, esse é o que a gente mais tem possibilidade. Depois, monitoramento é tentar entender o que a sua atuação na web está proporcionando em termos de resultado. Ou seja, no primeiro mês, eu trouxe 100 pessoas para minha rede NING. No segundo mês, eu já trouxe 30. Mas por que caiu tanto? Tentar entender isso, né? A partir do momento que a gente começou a falar de tal assunto, as pessoas começaram a dizer que a gente não tinha razão, né? E aí a gente perdeu um pouco de audiência no Twitter. Então, quer dizer, tentar entender isso, fazer o monitoramento do que está acontecendo da nossa ação. Não é o governo que tem que fazer, nós é que podemos fazer. Aliás, a gente pode fazer isso da nossa ação e de outros também. Mas, prioritariamente, da gente. Depois, transparência. Eu acho que esse é um dado que foi colocado aqui pelo Aguni muito bem, e que é fundamental, é um ponto crítico da participação. Se não há transparência das coisas que estão acontecendo, é uma caixa preta, a sociedade tem muita dificuldade de participar. Então tem que dar transparência. Se tem informação que a gente pode dar transparência, vamos dar. E não é uma forma de sabotar, né? Olha, estou te mandando aqui uma informação que eu encontrei, aqui estava meio escondida. Não, coloca no site, isso, pessoal, eu organizei uma informação que eu achei. Olha que legal, bacana. Põe num site, manda por e-mail. Não precisa... A informação, ela fala por si. Você não precisa colocar o seu julgamento. Deixa cada um ver o que faz com aquela informação. Cada um vai fazer o melhor uso daquilo. Então, se o governo pode fazer isso, nós também podemos, né? Então, acho que o pessoal de transparência faz isso com muita qualidade. A gente também pode fazer em escala menor, ou maior, sei lá. Fiscalização e controle. Aí é da gente conseguir fiscalizar o que está acontecendo na área pública e controlar. Então, dizer, olha, gente, não é por aí. Está todo mundo dizendo uma coisa e aqui vocês estão fazendo outra. Vocês não leram bem os dados. Mas aqui eu já estou muito avançado lá, tá? Que a gente já passou, inclusive, da coisa da transparência e você já está podendo dizer para o poder público, escuta, não está indo num caminho bom. Eu estou vendo uma outra coisa e vocês estão fazendo isso, né? Não estou entendendo por que vocês estão fazendo isso. E transformação da realidade social é o que a gente, de fato, precisa sempre focar. Então, não adianta nada disso se no final a gente não chegar lá. A gente tem que mudar a realidade social para aquilo que é o nosso anseio, para aquilo que a gente mais precisa. O fundamental, a ação fundamental é a transformação. Não adianta nada no meio do caminho se a gente não tiver um foco em ação transformadora. Tem que ter ação transformadora. No final de toda a ação, no final de todo o processo, tem que ter um chamado para ação. Ah, nós vamos fazer um churrasco aqui para ficar falando de um determinado assunto. Não, nós queremos melhorar essa praça. A gente quer que essa praça possa ser utilizada por todo mundo do bairro, inclusive crianças, até as 10 horas da noite, com segurança. É isso que eu quero. E eu vou monitorar esse resultado. Eu quero que a minha praça tenha essa qualidade. Tem um movimento Boa Praça, que participa do Web Cidadania, que faz isso na região da Lapa, etc. Eles cuidam de 3 praças, 3 ou 4 praças. E cuidam dessas praças, vão lá, cortam a grama, arrumam, passam filme, reúnem pessoas e fazem isso, eles cuidam. A praça está mais bonita, está mais legal, cada um do seu tamanho. O próximo, por favor. Então, aqui, esse diagraminha aqui mostra, né, depois vocês podem entrar no site, a gente está aumentando isso, tá? Então, cedo a gente deve ter mais pelo menos 4 organizações aí participantes, e são organizações todas muito envolvidas de diferentes formas no tema da Web Cidadania. Sim.
Oi? Então, isso eu acho muito, muito bacana. Aliás, vocês têm alguma ligação com... Então, o que a gente está fazendo muito, assim, em vez da gente centralizar isso, quer dizer, a gente procurar, a gente até no próprio site está lá, você faz Web Cidadania, conte sua experiência, você vai ali, manda um e-mail para a gente liga, bate um papo e coloca aí. A gente não tem nenhum julgamento de dizer, não, olha, pode, não pode, etc. A gente até teve uma conversa com alguém do Vivo Centro, mas, enfim, as coisas às vezes ficam cortadas, a gente acabou não retomando depois. Mas para participar aqui, a gente só pede que a pessoa mande o logo para a gente, de alguma forma como dizendo assim, olha, pode colocar no site. Porque eu consigo pegar o logo do Vivo Centro e pôr aqui e botar por trás o link do Vivo Centro. Mas, né, isso não quer dizer que o Vivo Centro quer participar, né? Mas muitos podem participar aqui. A ideia é que a gente tem aqui um conjunto muito grande de organizações que fazem esse tipo de trabalho. Agora, o último, acho que é o último. Esse aqui... Ele ainda ficou um pouquinho difícil de ler, mas esse foi um que a gente já usou, aquele software que chama Many Eyes, que ajuda a gente a organizar a informação. Então, o que a gente fez aqui foi listar algumas ferramentas e aqui embaixo, aqueles 8 componentes de Web Cidadania que a gente falou antes naquele diagrama com as bolinhas, e tentar colocar em que cada um deles é melhor, em qual dessas ações cada um dessas ferramentas ajuda mais a gente, né? Então, a gente colocou aqui o YouTube, o Orkut, Redning, o próprio e-mail, o blog, o Cidade Democrática, Twitter, Facebook e o Flickr, que é aquele de fotos. Então, cada um deles vai ter uma qualidade aí. Então, a gente vai ter, por exemplo, em comunicação, é onde a gente tem mais ferramentas funcionando bem e ajudando a gente, apoiando a gente para se comunicar. Então, isso de internet é largamente conhecido. Né? Enfim, as ferramentas para se comunicar são muito boas. Já em termos de transparência, a gente tem muito pouca coisa. Né? O melhorzinho aqui que a gente tem talvez seja o Twitter. Porque o Twitter ele é muito quente como informação. Então, você jogar uma informação no Twitter, ele dá uma velocidade naquilo e faz com que os processos sejam divulgados com mais amplitude. Também aqui a gente colocou um blog como interessante para transparência também. Então, eu posso ir lá sistematizando informações de um determinado tipo e assim também promover transparência. Mas o que a gente tem aqui, gente, é o começo de um estudo para mostrar que de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, né, essas aqui as mais usadas, a gente colocou o Cidade Democrática até para fazer uma comparação. Esse foi o primeiro estudo que a gente fez desse tipo. Tem muito espaço ainda para crescer, tem muito trabalho para ser feito. Se a gente recortar aqui ainda por território, a gente vai ter uma outra leitura. Né? O Vivo Centro, por exemplo, tem uma coisa no centro de São Paulo. Então, se eu for pegar por território, eu vou ter aí um novo recorte. Se eu posso usar outros eixos aqui nessa matriz para fazer comparações. Eu acho que esse é o último mesmo, né? É isso aí. Então, o que eu queria terminar dizendo para vocês é que a gente escolheu o caminho da colaboração e muitas pessoas acham que é uma coisa um pouco ingênua, né? Um caminho ingênuo, né? de achar que as pessoas vão colaborar, que na verdade o mundo não é assim, entendeu? O mundo é um mundo de poder e dinheiro, né? E o mundo é de poder e dinheiro, eu acho que bastante, mas de qualquer forma, gente, a colaboração ela é muito mais importante, ela é muito anterior ao dinheiro e ao poder. A colaboração sempre existiu, ela acontece dentro das famílias, para começar, ela acontece dentro das comunidades, ela acontece dentro das cidades. A sociedade humana ela é formada com base na colaboração. As cidades passaram a existir a partir do conceito da colaboração. Né? Ninguém quer morar vizinho do outro, né? Que bate na parede e ouve lá, mas a gente mora vizinho porque todo mundo desce e tem uma banca de jornal maravilhosa, uma padaria com um pãozinho quente ali a 1 quarteirão de distância. Se morasse cada um num sítio, para chegar na padaria com o pãozinho quente, ia ter que andar muito mais. Para chegar na banca, ia ter que andar muito mais. Então, a gente mora junto porque a gente colabora. A gente colabora o tempo todo. Tudo é colaboração. Se a gente conseguir fazer essa leitura, a gente vai aceitar uma coisa que é da natureza humana. Isso vai ser mais fácil para a gente. Eu acho que é mais leve viver assim.
E a gente não vai perder poder, a gente não vai perder dinheiro, pelo contrário, a gente vai multiplicar o poder de todo mundo. A gente vai, hoje o poder está muito concentrado. Quando a gente fala em rede, o que é concentrado perde energia. Então a gente precisa fazer isso fluir, precisa fazer fluir o poder. E eu não estou sendo anarquista, não estou sendo revolucionário, nada. A revolução ela já está acontecendo na internet, já tem gente fazendo isso. Não preciso pregar isso. O que eu estou dizendo é que quanto mais a gente aceitar isso e participar disso, mais a gente vai ser feliz, vai ser mais leve, as coisas vão dar mais certo. E tem sido assim para a gente, eu posso dizer, a gente trabalha com esses conceitos e está dando tudo certo. Tenho 2 filhos, estou conseguindo pagar as contas, não é muito fácil, mas acho que não seria muito fácil também se eu tivesse decidido não colaborar. Então, esse aí era o recado e, enfim, eu estou à disposição aí por e-mail também e para vários outros espaços aí, a gente tem muito interesse em colaborar com vocês. Tá bom? Obrigado. Queremos aqui agradecer as palavras do Dr. Rodrigo, né? E queremos iniciar nesse momento debates. Que para organizar os debates, queremos convidar... Não? Faremos direto. Tá. Aquele que quiser fazer pergunta, por favor. Por favor. Só um minuto. Então, a gente fez muito benchmarking de coisas que estão acontecendo fora, né? Tem muita coisa legal na Inglaterra, tem coisa legal na Espanha também. Teve os flash mobs, né, na Espanha. É legal contar disso, foi bacana você ter lembrado, né? Quando teve aquele atentado no metrô, né? Não foi de Madrid, estava tendo uma eleição presidencial, né? E rapidamente o governo culpou o ETA. E o ETA, de alguma forma, estava mais associado à candidatura oposicionista. E aí as pessoas, rapidamente começou a circular de que, na verdade, era gente que estava descontente com o fato de que o governo espanhol estava apoiando a invasão, a ocupação americana no Oriente Médio. E aí isso começou a circular por SMS e estava na véspera da eleição, as pessoas começaram a mandar SMS um para o outro, porque, gente, a gente não está falando de tecnologia de foguete, de construção de foguete, estou falando de mandar SMS, mandar e-mail, coisa simples. As pessoas mandaram e-mail e virou a eleição. Virou a eleição. Então, o Zapatero hoje é fruto de uma flash mob. Flash mob é uma mobilização relâmpago, né? Então, isso aconteceu na Espanha, isso está acontecendo em vários lugares. Na Inglaterra tem lá o Fix My Street, né? Nos Estados Unidos tem um Click Fix. Bom, enfim, tem muitas coisas dessas acontecendo e é por isso que a gente está olhando para essa coisa do movimento. Que a sociedade democrática nunca vai ser a ferramenta, né, essencial que vai resolver tudo. Tem várias coisas acontecendo e todas elas são importantes, igualmente importantes, né? Cada uma para um sentido. Então, enfim, acho que talvez você esteja vendo aí outras coisas que talvez a gente não esteja vendo. Então, né, vamos conversar, vamos agregar que é importante. Vou usar esse microfone aí, posso? Eu posso falar assim, sem poder. É melhor, senão o pessoal que está assistindo não... Obrigado. Rodrigo, você mostrou lá as ações que serão tomadas e um deles é a fiscalização. E eu tenho uma pergunta, isso não cria um problema entre os participantes? Posso imaginar que as ideias são enviadas para a prefeitura toma ação, mas como a sociedade fiscalizar de uma maneira profissional? Essa é uma ótima pergunta. Eu sinto que a fiscalização ela acontece ainda muito numa base de um pouco naquela coisa da denúncia, né? Eu acho que a fiscalização deve acontecer em bases colaborativas. Como fazer isso de uma forma profissional?
na verdade, não pensei nisso mais profundamente, mas eu tendo a achar que ninguém vai fazer isso de uma forma muito profissional, né? Ninguém vai ter essa solução final, mas que a leitura daquilo que está sendo feito em termos de fiscalização pelo conjunto da sociedade vai dar para a gente um relatório muito legal. E talvez essa leitura possa ser feita pelo governo, talvez essa leitura, em algum momento, vai ser feita pelo Google. Né? Não sei quem pode fazer essa leitura, mas se a gente conseguir mapear a rede e descobrir o que as pessoas estão fazendo em termos de fiscalização, né? Eu acho que fiscalização diz respeito à avaliação, né, da ação do poder público de acordo com aquilo que é proposto, de acordo com aquilo que está nas leis, etc. Quer dizer, tudo que acontecer de acordo com isso e que puder ser mapeado vai gerar para a gente um resultado que é um resultado da inteligência coletiva. E isso vai nos permitir ver que tem muito mais gente fiscalizando na área da saúde, na área da educação tem menos. A gente vai descobrir que tem muito mais gente fiscalizando na região metropolitana de São Paulo e menos na região de Sorocaba. Né? A gente vai descobrir coisas assim. E isso vai nos dar indicação de onde a gente tem um tecido social mais forte, onde a gente tem uma sociedade mais satisfeita, menos satisfeita, onde a gente pode ter mais problemas de imagem para governo, para as empresas contratadas, enfim, para concessionários de serviços públicos e tudo mais, para que a gente possa evitar esses problemas de imagem justamente dando conta de resolver os problemas que a população quer que os cidadãos querem que sejam resolvidos. Rodrigo, de que forma, ou se existe, né, o governo participa desses movimentos? Você tem representantes de governo, tem representações de governo, tem cidadãos que também pertencem ao governo e que, por isso, interferem. Existe já um comportamento? Olha, Álvaro, eu vou te dizer assim que existem esses caminhos, já existem. Existe proximidade. Mas hoje eu sinto que a participação do governo ela ainda é muito tímida. Até porque o governo tem, imagino, dificuldade de sair do papel de eu cuido do público. Né? O governo tem essa impressão de que eu é que cuido do público. Você que está falando aí, está falando de enxerido. Né? Então, eu não vou aceitar o seu espaço. Eu não vou participar do seu espaço. Então, quando eu abro um Twitter, uma conta de Twitter, por exemplo, eu coloco, olha, houve um novo lançamento de um programa, vai haver uma audiência, sei lá onde, uma nova sessão, sei lá onde. Eu uso aquilo para fazer uma agenda. Eu não entro no mérito, eu não pergunto, eu não ouço, eu não dialogo. Eu, governo, não dialogo sempre com a rede, com os cidadãos de forma aberta. O que a gente pensou quando a gente criou o Movimento Web Cidadania era de que o Movimento Web Cidadania ele não seria exatamente um espaço onde caberia também governo. A gente achou que o espaço de governo seria um espaço talvez chamado IGOV, alguma coisa do tipo, né? EGOV, né? Daí, nesse sentido, quando a gente criou essa página que estava aí, que vocês viram, e ela é aquilo ali, né? Aqueles logotipos que estão ali, aquilo é exatamente aquilo mesmo. A ideia era criar um link para uma página igual, eGov, e que levaria para logotipos de e-governo, porque o e-governo, a gente entendia, né, naquele momento, era o governo olhando para a sociedade, era o governo lendo a sociedade, era o governo lendo o que está sendo dito, né, pelos cidadãos. E a Web Cidadania seria como fomentar a participação dos cidadãos, independente do governo querer ouvir ou não. Então, a ideia era criar duas páginas que fossem páginas irmãs, que uma remetesse à outra. Então, isso é uma coisa que a gente pode criar muito facilmente e não tem nenhuma burocracia para isso. Quer dizer, a gente colocaria nessa página, que tem o endereço webcidadania.org.br, uma tagzinha dizendo vá para o eGov. Lá no eGov dizendo vá para o Web Cidadania. E seriam, então, conjuntos de iniciativas, conjuntos de projetos e representações que dialogariam de forma muito madura, mas reconhecendo uma diferença, não uma oposição, mas uma diferença
dizendo, olha, eu sou poder público constituído. Olha, eu não sou poder público constituído e quero dialogar com você. Isso é uma questão que a gente criou e não aconteceu ainda, né? Mas, enfim, está aí aberto para acontecer. Teria o maior prazer em começar a fazer isso com vocês, se fosse o caso. E, agora, no Cidade Democrática, a gente tem o espaço já para o cadastramento do poder público. Então, o poder público, e só se cadastra de forma diferenciada, como estava dizendo para vocês, como empresa, como ONG, etc., 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 a partir de um filtro nosso. Então, ninguém vai poder ir lá e criar um perfil de poder público Inovadei, ou poder público secretaria, ou poder público governo do Estado de São Paulo. A gente vai procurar, a gente vai ligar, falar, você é o Álvaro, que legal, o seu e-mail é aqui, @sp.gov.br. Então maravilha, então ótimo, Álvaro, obrigado, tal, já vamos fazer e pronto. E aí você tem o perfil. Então, aquela coisa dos perfis certificados, né? O Twitter teve uma dificuldade com isso no começo, as pessoas criavam perfis de personalidades que eram perfis falsos. Então, a gente já se preocupou nesse momento em cuidar disso, para ninguém criar um perfil de um político, por exemplo, e sair queimando o filme dele, ou fazer a mesma coisa com qualquer instituição. Então, a gente tomou esse cuidado. Então, esse espaço está aberto. A gente conseguiu, por exemplo, em Jundiaí, a Prefeitura de Jundiaí está cadastrada como poder público, é o nosso único poder público cadastrado, e conseguimos, nessa semana, que todos os candidatos a deputado federal e estadual de Jundiaí criassem perfis no Cidade Democrática. Então, todos eles estão lá. E estão lá para ouvir. Mas no Cidade Democrática, você não manda um e-mail, não manda uma mensagem aberta, dizendo, escuta, candidato, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Não é esse espaço. É um espaço para o candidato, de repente, apoiar a sua proposta. Falar, olha, Álvaro, muito legal a sua proposta, eu gostei muito, tal, meu nome é esse, eu sou candidato, etc., mas gostei do seu projeto, queria te elogiar, tal, mas você já pensou nesse aspecto, no outro. E daí você pode até descobrir que ele é candidato ou não, mas é uma discussão de propostas. Ao contrário de redes sociais, onde o que há em comum é a amizade e daí, portanto, o privado, né? Se eu sou seu amigo, isso é uma relação privada nossa, que a gente pode querer dizer, olha, não, eu sou amigo do Álvaro ou não, mas é uma questão privada. No Cidade Democrática é uma questão pública, ou seja, eu apoio a proposta do Álvaro. Eu posso nem conhecer o Álvaro, mas eu apoiei a proposta dele. A nossa afinidade se dá no público, não se dá no privado, né? Então, essa é uma diferença do Cidade Democrática, o que protege muito o indivíduo. Então, ao contrário das redes sociais, onde o indivíduo está sempre muito aberto, você gosta de tal time de futebol, puxa, mas você não deveria gostar desse, deveria gostar de outro. No Cidade Democrática isso não acontece, porque é o público que está sendo colocado. Então, o convite para que as organizações participem do Cidade Democrática, e ainda de forma bastante pioneira, porque essa participação ainda é muito tímida, imagino, né, por essas razões que eu te falei, né, quer dizer, por que eu vou entrar nesse site, que é um site que ainda não tem tanta relevância, né, não é como no Twitter, que tem que entrar, porque já tem milhões de brasileiros lá, então se eu não entrar, eu vou ficar de fora. No Cidade Democrática ainda não é isso. Mas quem entra é pioneiro e mostra que tem interesse em debater, em conversar, em ler, em investigar o que está acontecendo lá, em fazer o possível. Eu não estou dizendo que eu vou resolver os problemas que estão lá. Eu vou ler o que está lá. E, na medida do possível, eu vou encaminhar, vou dizer, olha, gente, a gente está querendo fazer uma coisa, mas na Cidade Democrática eu li uma proposta melhor. Ou eu li uma questão que sinaliza que a nossa proposta não é boa. Isso pode ser dito para a pessoa lá. Olha, muito obrigado, essa sua proposta fez com que nós mudássemos um projeto de lei ou um ato governamental, enfim. Porque nós gostamos muito. Olha, inclusive eu gostaria de te convidar para conversar aqui no Inovadei, para conversar num dia que nós vamos falar de educação, saúde, porque eu achei que você é ótimo aí em Parada de Taipas, que é um bairro que a gente está olhando com muito carinho e tal. Só isso. É reconhecer a qualidade de quem está lá, na medida da possibilidade. Então, não causa uma obrigação, mas demonstra o interesse de olhar para isso. Enfim, além disso, a gente tem todo o interesse em conversar com vocês e pensar em novas formas. Tá? Então, a gente já criou alguns canais que são uma demonstração nossa de que a gente tem todo o interesse em obter toda a participação e envolvimento do Estado, do governo,
Mas, tenho certeza que existem muitas possibilidades aí, a gente está muito aberto para conversar. Censurado. Bom dia, parabéns pela sua apresentação. E eu queria retomar um pouco aquele tema lá do TEDx da Vila Madá, onde você pôde apresentar as suas ideias. E lá a gente dava um pouquinho aquela dimensão do sonho, né? Então eu queria que você falasse um pouco, você falou da parte mais técnica, dos princípios, mas eu queria que você dissesse assim, uma especulação. Qual é o teu sonho por Cidade Democrática daqui 2 anos? Como é que você vislumbra isso? Olha, a gente tem alguns sonhos bem objetivos. O primeiro deles é de participação no site. Então, a gente, lendo aí bastante coisa de internet, tudo, dizem que a quantidade de gente necessária para a gente fazer uma grande transformação é 1% da população. Então, a gente quer ter 2 milhões de usuários no site. A gente já quis ter números mais ambiciosos do que o que a gente tem hoje. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer, inclusive porque as coisas acontecem muitas vezes em curvas exponenciais, né? Quer dizer, de repente, e a coisa está lá em cima, e enquanto não está lá em cima, é muito difícil crescer. Então, a gente precisa contar muito com divulgação, então, isso a gente queria muito. Em segundo lugar, a gente queria que o Cidade Democrática passasse a ser um espaço, e daí por isso que a gente criou esse relatório, que ainda está em ambiente administrativo, até por necessidade de desenvolver mesmo e criar interface, mas eu já abro para vocês de forma total. A gente criou o relatório porque a gente quer que você use a informação que está lá. Então, na verdade, acho que o nosso maior sonho para o Cidade Democrática é que as pessoas usem a informação que está lá para basear suas decisões. Até para dizer, olha, eu li tudo que estava lá, era tudo bobagem, por isso aí eu resolvi fazer a minha ideia, que é muito melhor. Tudo bem, não tem problema, mas eu li. E eu posso até dialogar com aquelas pessoas. O nosso sonho maior é que as pessoas acessem aquele espaço e procurem perceber as pequenas contribuições, porque são pequenas contribuições, muitas vezes, que vão dar um resultado muito grande, ou algumas contribuições podem ser mais substantivas. A gente tem um participante que já tem 50 propostas, e todas as propostas, assim, muito bacanas e é uma pessoa muito bem informada. Então, são propostas muito legais. Que as pessoas leiam isso, passem a sistematizar e criar aplicativos que possam ser utilizados, que possam sistematizar essa informação, que usem essas informações para alimentar os seus sites. E não precisa dar crédito, gente. O importante é a gente fazer. O que a gente quer é aquela bolinha laranja que estava no final ali. O que a gente quer é a transformação da realidade mesmo. Então, que as pessoas usem essas informações para pautar o seu trabalho de comunicação. Então, os jornalistas, né, os servidores, os empresários, quem trabalha em ONG, então, que usem a plataforma para discutir questões que estão sendo postas, que deixem esse legado. Isso tem muito a ver com gestão do conhecimento. Eu vi que o SBGC está aqui, eu não sei quem do SBGC veio, mas a gestão do conhecimento é chave para a gente. E quando a gente coloca a informação lá no Cidade Democrática, ela está disponível para todo mundo. E ela pode ser organizada por qualquer um, ela pode ser lida por qualquer um, e até alguém pode dizer, putz, mas essa proposta já tem 2 anos, então já não vale mais. Mas tudo bem, ela ainda está lá. Né? Quer dizer, é que nem ler revista de 1 ano atrás. Né? Eu gosto muito de ler revista de 1 ano atrás e ver as coisas que estavam sendo ditas. É importante ler. Né? Há 2 anos atrás, alguém dizia que queria que asfaltasse a Aspicuel, a Begoária. Né? Olha aí, hoje ninguém mais fala disso. Olha como é importante quando a gente consegue fazer, né? Sabe? Então, nosso sonho é esse. Nosso sonho é que as pessoas percebam o valor da colaboração e que leiam isso e atuem de acordo com isso, tendo a Cidade Democrática como uma referência, não como a referência, mas como uma referência. Né? Obrigado. Queremos agradecer aqui, então, mais uma vez ao professor Rodrigo
e queremos convidá-los para tomar um café, um breve intervalo faremos, e logo depois retornaremos aos nossos trabalhos. Muito obrigado.